Analisamos a atual situação do país com as presenças de Bruno Proença e Tavares Moreira. Boa tarde aos dois. Olá. Aliado à tensão política, Portugal precisa de 8,3 mil milhões de euros em 2 meses. A ajuda externa está, de facto, mais próxima e em condições mais duras. Precisa disso e muito mais. Isso é uma parte do problema, não é? A curto prazo. Isso é para o Estado, para as necessidades de financiamento públicas. Depois há as necessidades de financiamento do setor privado, que também precisa de dinheiro. E os bancos também precisam de dinheiro, porque também têm a vencer a curto prazo obrigações no mercado de capitais europeu e que terão dificuldade em renovar, portanto, precisarão de apoio adicional. É um cenário difícil, mas aí não há alteração nenhuma. Digamos, este cenário de obrigações financeiras a curto prazo já existia antes e agora continua a existir. Não é o governo que paga a dívida, são os portugueses que pagam a dívida e que têm que suportar os encargos da dívida. Portanto, é a economia portuguesa, no seu conjunto, que tem que suportar os encargos da dívida e portanto, é com base na economia que nós temos que enfrentar os mercados e que temos que enfrentar os financiadores. E, portanto, a situação, digamos, nesse aspecto, não se alterou rigorosamente nada. Portanto, os dados são os mesmos, as dificuldades são as mesmas e as necessidades são as mesmas. Portanto, vamos ter que encontrar soluções para esse financiamento. É evidente que esta perspectiva de um resgate financeiro também se coloca como se colocava, sei lá, há 8 dias, por exemplo. Eu considero muito difícil evitar essa solução porque nós já fomos resgatados pelo BCE. Eu já disse isso aqui várias vezes neste programa. Nós já fomos resgatados pelo BCE desde meados do ano passado. Portanto, o BCE, neste momento, suporta financeiramente a economia portuguesa. Não fora a intervenção do BCE a apoiar quer os bancos portugueses em mais de 40 mil milhões de euros, quer o Estado português em um significativo valor em termos também de milhares de milhões de euros. Portanto, no conjunto, mais de 50 mil milhões de euros. A economia portuguesa, neste momento, estava de rastros, perfeitamente de rastros. Ela está numa situação muito difícil, mas sem essa ajuda do BCE, a economia portuguesa e as finanças públicas portuguesas estavam hoje de rastros. O BCE que porque não havia financiamento. Não havia financiamento, havia um perfeito sufoco financeiro para o conjunto da economia, quer empresas, quer famílias, e o próprio Estado estaria a suportar juros da dívida muitíssimo mais altos do que aqueles que já são altos, já são bastante altos, que está a suportar. Portanto, foi o BCE que nos valeu em meados do ano passado. Sem essa ajuda externa, nós estaríamos, neste momento, numa situação absolutamente dramática. Portanto, neste momento, o que se coloca é utilizar outra modalidade de ajuda externa que possa complementar, suplementar e, em parte, substituir esse financiamento do BCE, porque, repare, nesta estratégia de não recorrer à ajuda externa, que me parece uma coisa bastante mal pensada, existia um risco altíssimo, porque era pensar que o BCE ia manter sempre esse apoio. Isso não está garantido. E provavelmente nós não só precisaríamos que o BCE mantivesse esse apoio, na falta de outro, como ainda teríamos necessidade que o BCE o aumentasse. E isso ainda está menos garantido. Portanto, do meu ponto de vista, há uma grande mistificação à volta deste problema. E, portanto, a necessidade de ajuda externa subsiste, é cada vez maior e provavelmente terá que ser desencadeada noutros moldes a curto prazo. Bruno, Portugal e chumbado, o PEC poderá ter que, enfim, fazer um programa de ajustamento igual ou mais duro que este programa que acabou por ser chumbado? Boa tarde. Primeiro de tudo, acho que vai ser mais duro, por uma razão até de base, que é, aparentemente, a situação das contas públicas é bastante pior do que se esperava. E ainda ontem o Diário Económico trazia... Sim, o déficit de 2010, uma questão de perímetro das finanças públicas, ou seja, uma série de empresas públicas que nós, neste momento, sabemos que estão mal em termos de endividamento e de resultados líquidos negativos, e, portanto, tudo isso vai ter um impacto negativo adicional tanto na dívida como no déficit, e, portanto, o ponto de partida é pior do que quando estávamos à espera. E, portanto, se calhar esses valores, estamos a falar dos 9 mil milhões de euros a curto prazo, vão ser muito mais do que isso. E, portanto, com as taxas de juros continuando a subir, ainda hoje bateram novos recordes, estamos no euro, não há outro caminho que não seja pedir ajuda externa. Portanto, a questão já é outra. A questão é, em condições políticas, o país pode ter essa ajuda externa, quais são as contrapartidas que tem para dar e que taxa de juros é que vai conseguir negociar. No fundo, essa é que é a questão. E nesse aspecto, eu acho que aqui o Presidente da República vai ter que ter alguma coisa, no sentido em que
Aparentemente é claro que este governo ainda tem poderes, digamos, constitucionais para negociar essa ajuda externa, mas parece-me a mim que do ponto de vista político não os tem, digamos assim, ou seja, porque se o governo negociar uma taxa de juros completamente estapafúrdia, digamos assim, quem vai pagar a fatura política será o próximo governo e, portanto, tem que haver aqui um entendimento das partes entre os vários partidos para ser essa, e com o patrocínio, com o alto patrocínio do Presidente da República, para que se essa ajuda tiver que ser negociada, essa nova modalidade de ajuda tiver que ser negociada já, possa haver aqui uma solução que não hipoteque desde logo à partida o funcionamento do próximo governo. A não ser que, e essa é outra questão, isto aguente até às próximas eleições e que, portanto, já seja o próximo governo a ter que negociar. Eu não acredito nisso. Acho que o estado de emergência é de tal forma que a nova modalidade de ajuda, que essa eu concordo, ou seja, o BCE já nos está a ajudar, isso é inequívoco, não é? Portanto, essa nova modalidade de ajuda mais radical, chamamos assim, vai ter que ser desencadeada antes. É verdade que o facto de a Cimeira de hoje estar esvaziada deu aqui algum tempo em termos de pressão política a Portugal, porque as grandes decisões passaram para junho devido à questão das eleições na Alemanha e na Finlândia e, portanto, nesse aspecto, a pressão de Merkel e de seus pares sobre Portugal abrandou aqui um bocadinho e, nesse aspecto, dá-nos aqui algum espaço, mas a pressão dos mercados vai continuar a subir. Não? As notas que hoje estão a sair dos bancos de investimento, as agências de rating, colocam Portugal como numa situação, de facto, à beira de um ataque de nervos, digamos assim. E, portanto, a questão política e a forma como é que a questão vai ser gerida nos próximos tempos não é despiciente, porque temos um ponto de partida lá está pior. Portanto, é preciso mais dinheiro do que nós pensamos que é preciso. Temos os mercados cada vez com menos paciência para nos aturar, passa a expressão, obviamente, e temos a situação política que neste momento é uma confusão, no sentido em que, obviamente, constitucionalmente nós sabemos que o Governo tem poderes, mas politicamente as coisas estão bastante confusas e era bom que o Presidente da República, nesse aspecto, desse aqui algum espaço. Criticou o Presidente da República, precisamente pelos seus silêncios. Cavaco Silva agora não terá outra alternativa a não ser desde logo, chegar... Eu acho que desde logo o Presidente da República já começou mal ontem. Não é? Ao deixar criar aqui uma confusão, que só para os jantares é que se percebeu, entre o Governo está de missionário ou não está de missionário. O Governo não está de missionário ainda, segundo eu percebi. Posso estar enganado, não é? Portanto, o Presidente da República, precisamente para que o José Sócrates não fosse à Cimeira com poderes diminuídos, ainda não aceitou a admissão do Governo. Portanto, vai esperar pela Cimeira, só para a semana é que vai aceitar a admissão. Ora, desde Isso fará alguma diferença? Quer dizer, no cenário em que a Cimeira ia ser uma Cimeira importante, tinha diferença. Neste cenário em que a Cimeira foi esvaziada, deixou de ter grande importância. Mas já começa mal o Presidente da República. Nesta altura, sendo o Presidente da República, que é a figura para quem a gente está a olhar, ele tem que ser claro na sua mensagem. Digamos, aquilo que ele fez bem no seu discurso de tomada de posse, pela primeira vez teve um discurso, toda a gente percebeu, começa agora, naquilo que é a questão da política prática, a correr mal. E há aí uma terceira questão, e isso é uma opinião minha, obviamente, que eu acho que era útil. Aliás, foi uma ideia que ontem já começou a ser de alguma forma debatida, que era, tendo em conta, de facto, que o ponto de partida das contas públicas é pior do que estava à espera, o Presidente da República, juntamente com o Banco de Portugal, ou com o INE, com a Comissão Europeia, fazer-se já uma auditoria às contas públicas do país. Ou seja, para que não haja outra vez, porque essa é a situação fundamental para quem vai ter que votar nas eleições. Ou seja, não é despiciente saber-se que o déficit nesta altura é 7,9 ou acima de 9. Não é despiciente saber qual é o real perímetro neste momento das contas públicas portuguesas. Ou seja, nós já percebemos que o Eurostat passou a dizer que antes havia uma série de empresas públicas dos transportes que não contavam para o déficit e que a partir deste momento, segundo o Eurostat, passou a contar. Isto automaticamente faz com que a dívida pública portuguesa, se calhar, bata nos 100%. Neste momento está em cerca de 87%. Portanto, do PIB. Portanto, isto não é despiciente para quem vai votar, nem para o próximo governo, nem para analisar... Como dizia o Presidente da República no seu discurso. Sim, só que o problema é quem é que fala a verdade. No sentido é que quem é o ator que tem credibilidade para dizer que está a falar a verdade. Será Cavaco Silva? Eu acho que vai ter que ser o Cavaco Silva a patrocinar, na minha opinião, uma solução que tem que, obviamente, envolver o Banco de Portugal, porque é quem tem neste momento capacidade técnica, digamos assim, tem os técnicos para isso, o INE, porque é quem faz as contas juntamente com o Eurostat, e provavelmente envolver uma entidade estrangeira. O Eurostat já cá está e, portanto, se calhar, aproveitar a fazer o caminho, mas ter-se até à data das eleições um documento que, obviamente, acima de qualquer suspeita, que diga que o ponto de situação é este, ou seja, o ponto de partida é este. Porque isso não é despiciente para avaliar o programa de governo, ou seja, as propostas de governo. Se nós partirmos de um déficit de 9%, subir o IVA em um ponto, subir o IVA em um ponto pode não chegar. Caso, como hoje vem no jornal, em que o PSD diz que vai subir aparentemente o IVA em um ponto percentual. Pode não chegar. Ou seja, se calhar dizer que não se corta nas pensões, ninguém acredita se sabemos que o déficit é de 9%. Ou seja,
antes nós podemos avaliar se este PEC era ou não era suficiente, se o programa do Governo, do PST e do PS vai ter que ir mais longe ou vai ter que ir mais longe, há aqui uma verdade pública sobre a situação das finanças públicas que devia ser dita ao país. E o problema é que, neste momento, o Governo tem essa credibilidade. Aliás, nós chegamos precisamente a este problema por uma falta de credibilidade do Governo, nomeadamente do Ministro das Finanças. E, portanto, todos os números que vêm das finanças, neste momento, são altamente questionáveis. E é pena, do ponto de vista institucional, que o Ministro das Finanças tenha chegado a este ponto. Ou seja, vou dar um exemplo muito prático. Nós tivemos o Governo e o Ministro das Finanças a fazer grandes conferências de imprensa com os números desse orçamental de janeiro e fevereiro. Pois ontem, um próprio documento do Ministério das Finanças, com os dados, com as metas trimestrais, também com a atividade pública, portanto, dados comparáveis, afinal mostram que em março já vamos ter um déficit, portanto, aquilo que é um superávit de janeiro e fevereiro já repassou um déficit em março, e pior, mostra que para o final do ano já estão previstos mais não sei quantos milhares de milhões de euros de despesa acima do que está no Orçamento de Estado, que tem 2 meses. Ou seja, já está ali implícito um retificativo pelo meio. Isto é tudo números das finanças, tudo na mesma ótica de contabilidade e, portanto, neste momento, os números que vêm das finanças, além de já não baterem certo, são altamente questionáveis. Portanto, tem que vir aqui uma entidade fora do governamental, fora este perímetro do governo, que venha colocar de alguma forma ponto de ordem à mesa, porque senão todo o debate da campanha eleitoral, que vai ser à volta desta questão, porque não há outra, obviamente, vai ficar um bocadinho inquinado e, portanto, a discussão vai ficar, para quem vota e para os portugueses, é uma discussão muito mais difícil de ter. Sendo que, só para acabar a sua questão, eu acho que e como dizia o Dr. Vaz Moreira, concordo perfeitamente, a questão é quem paga isto é a economia. E, portanto, nós podemos estar aqui a discutir mais IVA, menos pensões, menos funcionários públicos, mais despesa, mas ninguém se pode esquecer que é preciso relançar o crescimento económico. Porque se não se conseguir relançar o crescimento económico, esta discussão nunca mais acaba e não saímos deste ponto. De que se fala. E, portanto, é importante perceber quais são as receitas, as medidas, os objetivos, as metodologias, os setores em que os partidos que são do arco do poder, como costuma dizer, têm neste momento em cima da mesa para tentar relançar o crescimento económico, porque senão não saímos desta discussão.